Olá, boa tarde. Olá, Ruth. Olá, Vamos iniciar. Ruth. Vamos iniciar agora mesmo. A palavra está agora com o Nuno e ele vai começar. Eu não sei se começo por dar uma longa explicação sobre o que é o Teófilos outra vez, ou se vos deixo fazer perguntas, se já toda a gente teve acesso à plataforma e eu sei que já vi algumas coisas publicadas lá no vosso espaço, mas eu não sei por onde é que tu achas que é melhor começar, Samuel. Achas? Talvez explicar a diferença que existia do Teófilos do antigamente e da comunidade Teófilos. Acho que essa é a parte que nos interessa. A outra, o funcionamento dos cursos em si, nós estamos familiarizados, não é? Agora, esta parte, eu penso que muitas pessoas não estão. Pronto, basicamente aquilo que aconteceu, e aconteceu com o Tom Arabis, não aconteceu comigo, ok? Porque eu fui convidado também para essa mudança. O que aconteceu com o Tom Arabis foi um entendimento acerca da forma como a plataforma deveria funcionar. Isso, no princípio, o Teófilos funcionava como uma plataforma de apoio, principalmente ao Seminário Batista. Foi talvez a ligação mais forte que o Teófilos tinha. Ele decidiu que a partir desta altura o Teófilos deveria se transformar numa comunidade de aprendizagem. Ou seja, nós passarmos de ensino formal para ensino não formal. Portanto, o seminário continuará a fazer a sua certificação normal do curso básico e nós iremos focar mais no ensino de adultos e na forma como os adultos aprendem. E essa transição passa para ensino não formal. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós não vamos certificar pessoas, não vamos dar notas e que os nossos cursos vão ser muito mais leves do que eram anteriormente. Ou seja, nós queremos tirar toda a carga curricular para podermos concentrar na experiência das pessoas e na experiência dos alunos. Portanto, nesse sentido, o Teófilos agora é uma plataforma muito mais versátil, que procura servir toda a comunidade cristã e é baseado essencialmente na participação das pessoas, ou seja, nós queremos fazer das pessoas que integram a comunidade o centro da aprendizagem. Isso significa que nós queremos aprender como adultos, aprender em comunidade e aprender como cristãos. Isso significa que alguém que entra tem voz ativa na comunidade. Portanto, os nossos cursos e a nossa aprendizagem gira à volta daquilo que acontece com a comunidade de aprendizagem e não tanto com o conteúdo. Ou seja, o conteúdo é importante, mas nós queremos usar um método de aprendizagem que vá de encontro à experiência pessoal das pessoas, à experiência de vozes que possam ser autoridade nas áreas que nós estamos a tratar, e também queremos basear na reflexão e na aplicação prática, ou seja, todos os nossos cursos visam transformação prática. Portanto, não tanto adquirir conhecimento, mas mais transformar hábitos de vida. E isso faz com que o Teófilos tenha um foco um pouco diferente. Nós queremos focar mais naquilo que é a aprendizagem pessoal e na transformação pessoal, e não tanto nas notas e no conhecimento académico, porque isso as instituições já fazem. Portanto, nós queremos que as pessoas tenham o prazer em aprender juntas e, ao aprenderem juntas, crescerem, amadurecerem, serem transformadas, serem desafiadas umas pelas outras, serem expostas a novos conteúdos, refletirem sobre esses conteúdos, refletirem esses conteúdos à luz da sua própria experiência e, a partir daí, conseguir algo que não conseguiriam sozinhas, não é? Porque uma coisa é nós, por exemplo, lermos um livro sozinhos, outra coisa é lermos um livro e depois falarmos sobre ele num grupo e vermos que outras pessoas encontraram coisas que nós não encontramos ou viram aquilo de uma perspectiva diferente e a nossa experiência está mais enriquecida. E é por aí que nós queremos ir. Portanto, a plataforma vai estar dividida em 3 áreas. A primeira é a jornada individual, que foca mais na espiritualidade individual, ou seja, nós queremos proporcionar ferramentas às pessoas para elas chegarem mais perto de Deus na sua caminhada pessoal. Portanto, tem a ver com espiritualidade, tem a ver com disciplinas espirituais, tem a ver com conseguir interpretar a Bíblia e ter ferramentas para interpretar a Bíblia para uso pessoal. Depois nós vamos ter a segunda jornada, que é a jornada coletiva, tem a ver com
a nossa relação dentro da comunidade cristã. Portanto, nós queremos dar ferramentas às pessoas para serem uma mais-valia na sua comunidade local, e isso tem a ver com, por exemplo, como ensinar a Bíblia, não é? O ensino da palavra, que é uma parte do nosso currículo à qual vocês estarão expostos, não é? E depois nós queremos ter também uma terceira componente, que é a jornada no mundo, ou seja, nós queremos também preparar os cristãos para poderem dialogar com o mundo, para poderem dialogar com as pessoas, com as ideias, com as coisas que estão a acontecer no mundo e terem ferramentas para isso. Portanto, basicamente são essas três coisas: o foco no desenvolvimento interior, no desenvolvimento em comunidade e depois chegar ao próximo, chegar ao outro, na nossa intervenção no dia-a-dia. E portanto, a comunidade está estruturada dessa forma. Vocês estão na parte, vocês vão beber mais dessa jornada coletiva, ou seja, no ensino da palavra, mas isso não quer dizer que vocês não possam beber também de outras áreas que vocês considerem pertinentes e considerem ser uma mais-valia para aquilo que vocês estão a fazer na Comacep, porque nada é estanque. Pronto, nós temos organizações a colaborar connosco, sendo vocês a primeira, a Comacep, temos também a Ágape e o Seminário Teológico Batista, que vai continuar a colaborar connosco. E vamos ter também essa interface, ou seja, no espaço que é comum a todos, né, a sala virtual que é comum a todos na plataforma, nós vamos poder ouvir uns dos outros, aprender uns com os outros, participar nas atividades uns dos outros e dessa forma também expor as pessoas que chegam ao Teófilos àquilo que vocês estão a fazer, como a CEP, por exemplo. Portanto, as pessoas que vêm para tirar cursos connosco vão ter acesso aos vossos pósteres, aos vossos anúncios e, quem sabe, podem integrar também a vossa equipa de professores. Ao mesmo tempo, a Comacep também está exposta a toda a comunidade, portanto, e é uma forma, é um veículo de vocês terem acesso a mais pessoas, a uma base maior de recrutamento e também de recursos, como eu disse. E, portanto, basicamente é isto, Samuel. Como dizes em inglês, in a nutshell, é um resumo daquilo que nós queremos fazer. Não sei se vocês têm alguma pergunta para colocar da vossa experiência. Sei que a Isabel já esteve presente na plataforma. Se há alguma dúvida que vocês querem tirar. Eu gostava só de perguntar, eu peço imensa desculpa de não estar com a câmara ligada, mas estou só com o telemóvel e então não me dá para estar com a câmara, desculpem, mas estou aqui, está bem? Olá, eu gostava só de questionar o seguinte, portanto, em termos práticos, em relação aos nossos cursos que irão estar a funcionar, o que é que muda? Portanto, nós não vamos ter o mesmo modelo, não vamos ter as mesmas do que tínhamos até hoje, algo vai mudar em relação ao curso em si? Não, para vocês não muda nada. Para vocês não muda nada, ou seja, vocês continuam a ter acesso ao curso. Talvez, eu acho que o Tom mudou o nome do curso, portanto, ele tem outro nome, mas o conteúdo é o mesmo. Vai ter outra apresentação gráfica, né? Porque a plataforma tem uma outra apresentação gráfica e é isso que vai mudar, mas naquilo que é o essencial para vocês, eu estou certo, não fui eu que troquei os cursos, mas eu estou certo que não há alteração nenhuma substancial naquilo que é a essência do curso. Exatamente, exatamente isso que eu tinha percebido. Portanto, para nós, enquanto formadores, nada muda. O que muda é para os utilizadores, portanto, para os nossos professores que irão frequentar os cursos, eles é que terão uma série de novas possibilidades para explorar dentro da plataforma. É isso? Sim, com certeza. Eles e vocês, porque, por exemplo, a plataforma tem um chat, vocês podem usar o chat para comunicar entre vocês. A plataforma tem envio automático de e-mails para as pessoas que fazem parte do vosso grupo. Portanto, tem uma série de mecanismos que vocês podem usar para aprofundar a comunicação entre vocês, para anunciarem coisas, para enviarem mensagens. Portanto, a plataforma é muito mais completa do que era o Moodle e muito mais flexível. Não é? O Moodle era assim, uma coisa um bocado rígida e ali tens a plataforma que está é muito mais adequada aos dias que correm, às novas tecnologias, eu acho. É muito mais amiga do utilizador. Okay. Se vocês têm mais alguma questão?
As questões que a Ruth colocou eram as que eu ia também colocar, portanto estão respondidas. Eu acho que, no fundo, estamos a entender, não é? Portanto, os nossos professores agora podem, à medida que estão a fazer o curso, interagir com outras pessoas que também estejam a fazer o curso e mesmo que não sejam da Comacep, porque, portanto, quebrar um bocadinho o isolamento da pessoa estar sozinha a trabalhar, embora evidentemente que os nossos monitores da Comacep sempre interagiam e faziam perguntas, etc. Mas agora uma coisa mais abrangente e talvez até mais interativa. É essa a ideia com que eu estou. Certo, a ideia é essa. A ideia é, por isso é que se chama comunidade de teófilos e não se chama só teófilos. Ou seja, nós queremos reunir uma comunidade de aprendizagem onde há esse cruzamento entre diversas realidades, não é? E nós sermos um interface para que pessoas tenham acesso a mais recursos e, ao ter acesso a mais recursos, elas podem amadurecer mais na sua caminhada cristã, porque o nosso objetivo é que as pessoas amadureçam. Ou seja, nós queremos ajudar as pessoas a fazer uma transição daquilo que são as suas necessidades para aquilo onde elas querem chegar. É, portanto, nos ginásios, as pessoas prometem-se que tu te inscreves a 6 meses, vais emagrecer não sei quanto, vais fazer isto, vais fazer aquilo. Nós entendemos que, da pesquisa que nós fizemos, que maioritariamente os cristãos estão à procura de mais intimidade com Deus, de ferramentas para interpretar melhor a palavra, de colocar a fé em prática e dar melhor testemunho. Portanto, nós percebemos das entrevistas que fizemos a várias pessoas que é isso que elas procuram. Então, as nossas ferramentas nessas 3 áreas é com o objetivo de ajudar as pessoas a darem esse salto, a progredirem na sua espiritualidade, no seu testemunho, no seu caráter, na maneira como elas estão no seu trabalho, no dia-a-dia, para poderem incorporar mais Cristo e amadurecerem mais rapidamente. Portanto, queremos ser sobretudo, um veículo que ajuda as pessoas a chegar mais perto de Cristo. E nesse sentido, comunicar com outros e relacionar e aprender das experiências de outros, estar exposto, é uma forma também de fazer essa ponte, fazer essa transição. Portanto, nós acreditamos que quanto mais interagimos com outras pessoas, mais vantajoso será para a nossa comunidade cristã em geral em Portugal. E aí é isso que nós queremos fazer e é esse o objetivo do Teófilos ou da comunidade de Teófilos. É aí que nós queremos chegar. Portanto, nós não queremos substituir a ninguém, nós queremos ser um género de enzima que acelera o progresso dos indivíduos, das organizações. Portanto, o nosso objetivo é servir o corpo de Cristo. E, nesse sentido, vocês são uma grande mais-valia e vocês são uma parte importante daquilo que é o corpo de Cristo em Portugal, do trabalho que é feito nas escolas e com as crianças e adolescentes e jovens. Portanto, nesse sentido, da nossa parte, vocês têm todo o nosso suporte, como já falámos, aliás, Samuel. Exatamente. Okay. Sabemos também que a plataforma vai ficar aberta ao público a partir do dia 23, não é? Não, dia 21. 21. Sim, dia 21 nós vamos abrir a plataforma ao público e depois, cerca de 2 semanas após, por volta da primeira semana de março, nós vamos ter um evento com Carlos McCord, que é um pastor americano que vive no Brasil, que é o autor do Permanecer, que é uma das nossas disciplinas. Ele vai estar a dar um género de uma palestra, uma entrevista, nós vamos fazer com ele, para ele explicar um bocadinho o que é o Permanecer, a experiência dele, porque é que ele escreveu o livro e fez portanto, porque é que ele começou a desenvolver o ministério e também começar a incentivar as pessoas a participarem no curso Permanecer, que é um curso excelente, eu acho, e o livro também. Pronto, entretanto, nós, quando houver oportunidade, vamos começar a fazer aquela parte burocrática, no sentido, vamos o mais rápido possível, só que isto tem sido muita coisa. Vamos publicitar o curso, embora já demos algumas dicas, mas vamos publicitá-lo. Depois vamos fazer o processo de inscrição e pagamento, ou seja, os professores vão pagar 2 euros por mês durante 4 ou 5 meses, vai ser isso. A Hilda vai nos ajudar nessa área. E assim que, portanto, tivermos esta fase de inscrições mais ou menos feita, avançamos. À partida tinha falado, a Cacilda ficava com o primeiro ano, era? Falaste nisso, se a Raquel não estivesse... Pois, se a Raquel não estiver mobilizada até lá, não é? Exatamente. Nós somos pessoas de esperança. Ok, isso mesmo. Eu tenho aqui a Isabel, a Ruth, não, tinha feito o contrário, Ruth com o primeiro ano, Cacilda com o segundo ano e Isabel com o terceiro ano.
Mas eu tinha tido o primeiro ano passado, supostamente avançava para o segundo, não é? Então é isso, é o segundo, isto está mal. A Ruth, porque nós não estávamos a fazer contas com o quarto, não é? Pois, o quarto Ué. não vai haver. Mas aparece, mas está aberto. Temos aqui um quarto, a ensino-aprendizagem 4. Pois, mas a Ruth ela pode explicar melhor. O ano passado, os alunos que acabaram o terceiro foram muito poucos. E da conversa que nós tivemos em reunião com a Ruth, a opinião dela é que talvez deveríamos esperar um bocadinho para que os alunos do segundo passassem para o terceiro e se eles, aliás, desculpa, os alunos que estão agora este ano a fazer o terceiro, ver se eles continuavam como professores da Comasep, interessados, para depois para o ano avançarmos com o quarto ano. Exato, é isso. Ok, eu como vi isto aberto aqui 4 anos, pensei que fosse para avançar este ano. Pois, eu por acaso já tinha falado com o Tom que possivelmente nós não iríamos a começar o quarto ano. De qualquer modo, o Tom já preparou tudo, não é? Está preparado. É evidente que nós, professores, penso que podemos ter acesso, nomeadamente eu, acho que posso ter acesso. Vocês podem ter acesso a tudo. Samuel, desculpa interromper. Vocês, se forem administradores ou forem moderadores do curso, vocês têm acesso a tudo. Portanto, qualquer um de vocês aqui tiver essa classificação quando entra na plataforma, tiver esse role, como diz, está lá em inglês, vocês podem ver tudo. E vocês podem esconder os cursos também. Vocês podem clicar no curso e fazer visível ou invisível. Portanto, vocês mostram ao vosso público, entre aspas, aquilo que vocês querem. Portanto, se vocês só querem mostrar o 1, o 2 e o 3, vocês podem ocultar o quarto. Ele está lá na mesma, mas só é visível para vocês. E vocês podem fazer tudo nele. Podem transformar, podem entrar, podem escrever, podem alterar o que vocês quiserem. Portanto, é sempre uma decisão vossa de como administram o vosso espaço e como aquilo que vocês querem revelar às pessoas que entram, entre aspas, na vossa sala. Né? Vocês têm uma sala virtual e vocês, olha, aqui está uma porta, aqui está outra porta, aqui está outra porta. E vocês abrem e fecham as portas conforme vocês querem. Portanto, dependendo da vossa necessidade, né? Neste caso, portanto, se vocês acham que não é positivo estar o ano 4, então vocês fecham o ano 4, ele fica invisível e ninguém vai poder ter acesso de fora a ele, mas vocês têm. Ok. Portanto, a Isabel, tiveste o ano passado o primeiro ano, não é? Sim. A continuidade, Isabel fica com o segundo. A Ruth tinha ficado com o terceiro ano e se calhar a gente vai mantê-la no terceiro ano. E o primeiro ano, como é o primeiro, vamos deixar a Cacilda orientar. Está bom? Estão de acordo? Pronto. Em relação ao Nuno, não sei, eu sei que ele está a trabalhar. Mas eu queria fazer mais uma pergunta, desculpem. Agora, em relação a isto que o Nuno disse agora, levantou-se aqui uma questão. Os nossos alunos, até agora, têm estado divididos por anos, e portanto só quem está inscrito naquela disciplina naquele ano é que tem acesso. Continua a ser assim, ou então os do primeiro podem ter acesso ao material do terceiro e vice-versa? Não, lá está, outra vez, vocês é que controlam. Vocês podem convidar alguém para fazer parte de tudo, ou vocês podem dar acesso parcial. Portanto, por exemplo, vocês entram no espaço do primeiro ano, por exemplo, acho que é ensino da palavra 1, e a partir do ensino da palavra 1, vocês convidam as pessoas para fazerem parte do curso. Compreendem? Portanto, vocês lançam um convite, não a partir do espaço Comasep, mas a partir do próprio curso. Por exemplo, vocês abrem ensino da palavra e aí vocês convidam X número de pessoas e as pessoas só têm acesso a esse espaço. Portanto, vocês podem ter controle sobre os espaços também que as pessoas podem aceder dentro. Lá está, vocês abrem a porta ou fecham a porta. Portanto, vocês podem fechar a porta, portanto, as pessoas do primeiro ano podem fechar a porta a todo o resto. E quando elas entram na plataforma, elas só vão ver o primeiro ano. Tal como elas entrarem na área geral do Teófilos, elas só vão ver algumas coisas e outras vão estar interditas e só vão ser possíveis a aceder através de pagamento ou através da inscrição num determinado curso, é a mesma coisa. Ok, certo. É que isso é extremamente importante, não é? Se não temos ali o pessoal do primeiro ano a divagar pelos outros e vice-versa, e para dar uma confusão de todo tamanho, mas temos mesmo de selecionar rigorosamente. Claro. Sim, nós sabemos que assim o pessoal gosta de espreitar, não é? E de se adiantar. Eu também tenho uma questão, boa tarde, em primeiro lugar, que eu cheguei tarde. Eu entrei na comunidade há pouco pelo aquele link que foi disponibilizado aqui já há uns tempos,
e está-me a levar para comunidadeteófilos.org, não é? Como é que eu vejo ao que é que eu tenho acesso? Se sou apenas uma visualizadora, se tenho outro tipo de intervenção? Olha, eu já coloquei o Nuno como co-anfitrião, se quiser partilhar para mostrar alguma coisa. Sim, se calhar uma visita guiada, não sei se já houve ou não, como eu tenho perdido muitas reuniões. Vou perceber o que é que está aqui no meu, o que é que está aqui no meu ecrã, vamos lá. Agora está a vossa reunião de Zoom. Ok, Teófilos. Ok, então estava a trabalhar aqui noutra coisa que não tem a ver com vocês, mas eu... quando nós entramos no Teófilos, vocês têm aqui, isto aqui é a área geral, portanto, cobrir, e estes são os artigos que nós temos, ou seja, quando alguém chega à comunidade, ela tem um post de boas-vindas, que é mais ou menos uma orientação, depois tem os nossos princípios, e depois vai ter os nossos cursos teaser que nós estamos a compor e estamos a colocar aqui. Depois vocês têm o feed, que é a área geral, onde se colocam todos os posts e onde aparecem todas as publicações. Depois vai ter eventos, que agora ainda não há nenhum evento marcado, portanto não há aqui nada, e os membros de toda a comunidade. Depois vocês têm 3 áreas, a área geral, a jornada individual, a jornada coletiva, a jornada no mundo e depois as áreas específicas, ou seja, a AGA, como a CEP, Seminário Teológico Batista e a nossa própria área da nossa equipa. Se vocês abrirem aqui o ensino da palavra 1, por exemplo, vocês vão ter acesso ao conteúdo do curso. Aqui em cima a interação nas lições, que é geralmente a última parte de cada lição. Tem acesso ao fórum, portanto, onde as pessoas vão poder escrever coisas sobre a lição, sobre o evento, e vão também ter aqui o chat e os membros, ou seja, as pessoas que vão fazer parte. Raquel, em relação à tua pergunta específica, por exemplo, tu vês aqui o meu perfil, ok? Deixa-me só estar aqui. É que a minha página não tem nada a ver com essa. Eu devo ter o meu acesso, não me aparecem essas opções que tu tens no menu da esquerda, não tenho isso. A sério? Sim. O que é que aparece no teu menu? Aparece realmente, na esquerda não aparece nada, não tenho nenhum menu à esquerda. Tenho em cima aquele símbolo da molécula e tal, e depois diz Discovery, Feed, Chat, Eventos, Members. Mas não vem de lado, vem em cima. Mas quando eu clico em cada um desses, não me aparece assim nada de... Não, tenho unidade na diversidade, tenho, sei lá, algumas apresentações de membros, mas não tenho esses cursos, não tenho nada ainda. Interessante. Podemos trocar, podes tu partilhar o teu perfil para eu perceber o que está a acontecer aí. Se calhar é mais interessante. Pois, não sei se consigo fazer isso agora, que eu tenho aqui um monte de janelas abertas. Não, eu agora não consigo partilhar. Não consigo partilhar neste momento. É porque geralmente o que deve acontecer é isto, ou seja, é aparecer uma barra do lado esquerdo, onde aparecem essas coisas todas. Ok? O meu está no modo dark, mas vocês geralmente isto vai aparecer tudo em branco, mas basicamente isto é o que vocês teriam acesso. Mesmo como a CEP, vocês teriam acesso à vossa área. Eu vou tentar partilhar agora. Não, diz que não posso iniciar o... tu estás a partilhar, eu não posso partilhar enquanto estiveres a partilhar. Então, okay. Nuno. É por isso, não, está bem. Já consegues? Tens que sair primeiro. Okay, era por isso que eu não estava a conseguir. Pronto, eu acho que agora se calhar já consigo. Portanto, já conseguem ver? Ok. Sim. Já. É isto que me aparece. Ok, tudo certo. Está tudo certo. Tu estás na conversa comunitária, na área geral.
Pronto, baixar... é este o menu. Ok, é que eu estava com o ecrã dividido em duas partes. Estava com a nossa reunião à esquerda e com isto à direita. Estava-me a cortar a opção. Certo. Já percebi. Então, está tudo aí. Portanto, se Está fores tudo para aqui baixo, à esquerda. sim, Tá e se fores bom, agora tá ao teu perfil aí no canto superior direito, onde está a tua fotografia, tu vais ver também como é que tu apareces, o teu perfil e o que é que tu és. Portanto, se clicares ali onde diz View Your Profile, pronto, estás a ver, tu estás na comunidade como moderadora. Portanto, essa é a tua... Sim, está aqui. Esse é o teu papel na comunidade. Portanto, a função que te foi atribuída. Portanto, tens acesso a tudo e podes modificar aquilo que quiseres dentro do teu espaço. Está bem. Pronto, já estou esclarecida. Obrigada e desculpem aqui a confusão, porque eu não estava realmente a conseguir. Nós ainda também estamos a descobrir algumas coisas novas, porque, pronto, é relativamente simples, mas tem a sua complexidade em algumas coisas, e como é, de certa forma, uma página circular, ou seja, nós andamos de umas coisas para as outras, portanto, não é abrir salas e elas se terminam. Quando se entra numa sala, pode-se voltar à primeira sala. Portanto, é como se fosse um labirinto, não é? E às vezes as pessoas perdem-se um pouco aí, mas eu penso que é relativamente simples. Eu acho que a diferença estava também que o meu estava em escuro e por isso é mais difícil de perceber, mas isso é para proteger os meus olhos. Samuel, mais alguma coisa? Pronto, da minha parte, eu estou esclarecido, não sei, agora os outros elementos da equipa, se tem mais alguma pergunta para colocar. Olha, só por curiosidade, aqui no meu aparece ensino e aprendizagem 1, 2, 3, 4. Agora eu vi, não é? Que não tinha ali ensino da palavra. Pronto, não sei como é que pode aparecer uma coisa num e outra. Até fiz refresh aqui, podia estar alguma coisa, mas... Está diferente. O de Isabel está diferente. Não sei. Às vezes eles têm... Geralmente, quando se faz atualizações, é preciso atualizar a página. E eu sei que o Tom mudou o nome das disciplinas. Agora, porquê que o seu ainda não está atualizado, eu não faço a mínima ideia. Mas deveria dizer ensino da palavra 1. Essa é a última versão, mas talvez eu precise de atualizar. Conseguem ver? Sim. Estão a ver aqui em baixo? Isabel, faça o refresh. Isso é interessante. Pois é. Interessante. Eu vou dizer isso ao Tom Arabis, porque não tinha noção nenhuma. O meu está atualizado. Aliás, tenho aberto em dois computadores e os dois têm ensino da palavra. Mas isso é interessante. Às vezes... E a vocês também aparece ensino da palavra, Samuel, no teu? Estou a abrir o meu, porque eu já tive com o novo perfil, não é? Agora vou voltar a abrir, porque estou a abrir com o link antigo, deixa eu ver. Porque eu já estive a ver como o Nuno está a ver. Portanto, página Teófilos, ensino e aprendizagem 1, 2 e 3, espera aí. Portanto, cursos, todos os cursos. Será que porque a gente está a entrar através de alguma plataforma antiga? Se calhar é isso. Talvez o Mighty Networks eles tinham, portanto, eles em dezembro eles mudaram, portanto, a própria plataforma mudou. E algumas coisas mudaram. Não sei se vocês terem esse link, vocês estão a entrar pela plataforma antiga, mas não deveria ser. Não isso que está a acontecer. Ok, mas eu vou falar com o Tom Arabis, porque supostamente vocês deveriam ter isso atualizado. Mas como aconteceu essa transformação... mas tu estás na página do Teófilo, certo? Também tens a página antiga ainda. Pois, porque eu abri com o link antigo. Porque quando eu abro com o link novo que o Tom mandou, já vai ser direcionado para outro sítio. Não, mesmo a própria página da internet do Teófilo já não é essa. É completamente diferente, exatamente. Portanto, tem a ver com o link. Se eu procurar aqui o novo link, eu vou interromper, entretanto. Mas até a aplicação no meu telemóvel, eu instalei no telemóvel e também diz ensino e aprendizagem. A sério? Sim. Uau, interessante. Pois, para nós é complicado, porque como nós vemos assim novo, não dá para perceber quem tem e quem não tem, mas eu vou comunicar isso com o Tom daqui a pouco, nós vamos reunir e vou perguntar o que é que se passa.
e depois coloco-vos isso no nosso chat. Tá bom, Samuel? Está bem, pois, porque isto é assim, tocam as nossas reuniões, elas nunca acabam aqui. Nós temos sempre a possibilidade de ir comunicando e ir aferindo e saber o que é que se passa. E, portanto, uma das razões também por estamos reunidos é para detectar eventuais bugs, estas falhazinhas que aparecem, e para serem suprimidas, pronto, é mesmo assim. Certo. Eu também quero reforçar que vocês podem mandar uma mensagem através do chat a qualquer hora e eu estou disponível para vos ajudar, a qualquer um de vocês, tá bom? Ok. Pronto, Naquilo que for da nossa parte, porque isto pode ter a ver também com o software da própria plataforma e não connosco, estás a perceber? Porque algumas estão mudadas e outras não. Eu não percebo porque é que isso acontece. Como eu não trabalho para o Mighty Networks, não posso perceber onde é que está o bug, estás a compreender? Mas nós vamos falar com eles e vamos tentar perceber o que é que se passa. Isabel, depois se isso não trocar, diga-me, está bem? Não é que seja grave, não é? Mas se isto não mudou isto, às vezes pode haver outra coisa que também não tenha mudado. Exatamente, é porque podem ficar coisas pelo caminho. Pois, não é grave, só mais não é isso. grave, mas é importante. Sim. Ok, está bom. Pronto, Samuel, da minha parte acho que é tudo. Muito obrigado, foi uma parte para já de reunião muito proveitosa e que deu para tirarmos já algumas dúvidas e pronto, como eu digo, esta comunicação vai continuar. E depois vamos resolvendo as questões à medida que elas aparecem. Nada, eu espero que vocês aproveitem a plataforma, acho que ela está muito versátil, acho que pode ser muito vantajosa para aquilo que vocês estão a fazer, para os professores terem acesso ao treinamento. Como a Isabel disse, eles têm uma aplicação agora também que está disponível e isso ajuda, as pessoas podem, nos transportes, fora de casa, numa hora livre que tenham na escola, podem pegar no telemóvel e podem ter acesso ao treino. Portanto, há muito mais versatilidade, muito mais mobilidade e eu creio que isso pode ser vantajoso para todos. E da nossa parte, eu quero reforçar isso, que nós estamos à vossa inteira disposição para ajudar como a CEP naquilo que for preciso. E pronto, estamos também mais ou menos a par daquilo que são as vossas dificuldades e as vossas lutas e temos orado por vocês também, para que o inimigo vos dê um bocado de descanso e vocês possam servir as pessoas. Tá bom? Samuel e todos, um grande abraço. Foi um prazer. Obrigado, Nuno. Obrigada. E digam qualquer coisa, está bem? Se precisarem da nossa ajuda. Ok, obrigado. Tá, obrigada. Ok, pronto. Agora vamos passar à nossa parte mais específica da Comacep. Eu tenho aqui. Deixa-me só fazer uma pergunta ainda aqui relativamente ao Teófilos. Quando é que é previsível que iremos começar o curso? Eu estava a pensar março. Março? Quando? Início de março. Portanto, eles abrem a plataforma a 21. Assim que eu tiver um bocadinho, eu e a Hilda vamos nos reunir, juntamente naturalmente com o Vítor Biscaia, e vamos fazer aquela parte dos pagamentos, aquela parte das inscrições, não é? Aquilo é feito através de um sistema, depois aquilo é enviado um link para a Aliança Evangélica, porque aquilo obriga a processamento de faturas, etc. E eu penso que para início de março, quando nós sentirmos que já estamos em condições e que já temos todos para monitorizar os cursos e que estão mais ou menos familiarizados com aquilo que é necessário, avançamos. Tendo realmente este ano a mais-valia de termos o Nuno também para nos ajudar. Ok. Mas vamos ter também de fazer algum tipo de formação, como nós temos feito, porque explicar isto tudo aos professores vai ser importante, não é? Claro que sim. Porque não é só com um link, alguns se calhar, não é? Assim como nós recebemos o link, vamos lá e vamos à descoberta. Mas podemos ter professores que não têm essa facilidade de o fazer. E até se for preciso, o Nuno ajuda-nos também nessa área. Sim, mas isso é que eu estou a dizer. Se ele está disponível, se calhar melhor do que qualquer um de nós, porque nós também estamos a aprender, não é? E estamos a explorar ainda a plataforma, seria se calhar depois falar com o Nuno dele fazer essa introdução para pessoas que não mexer, porque vamos ter alunos do primeiro ano que até não trabalharam no Moodle, não é? Alguns podem ter alguma experiência, mas se calhar outros não, no Moodle. Mas isto aqui funciona um pouco diferente, não é?
Ok, eu acho que sim, Isabel, pois é uma boa ideia. Ainda não explorei, foi a parte dos testes e essa coisa toda, porque diz aqui que também tem, não é? As disciplinas também têm, mas se é como no Moodle, que nós podemos ter depois acesso, se completam, porque uma das coisas, não é, que nós fazíamos era se o aluno tivesse feito o teste, não é? Estava, digamos, aquela parte concluída, não é? Era um dos parâmetros. Ainda não explorei até que ponto é que nós temos acesso, pois devemos ter, né? Ainda não vi, foi ontem. Ok. Isso era uma questão agora que eu também gostava de colocar para vocês. É porque o Nuno falou dessa situação de que o aluno não vai ser avaliado, não é? Essas coisas assim. Mas nós temos de ter um critério para a pessoa concluir o curso. Ou não há nenhum critério e apenas frequenta? Não, acho que esse critério dos testes que nós tínhamos antes, acho que esse é um bom critério. Concordo, exatamente. Sim. Que foi a Ruth, não é? Foste tu, Ruth, até na altura que disseste, não é? Que os testes era importante, pelo menos em concluírem os testes, que seria... No fundo é a prova que nós temos em que uma pessoa pelo menos deu a volta à matéria, pronto. Pois. É isso. É a prova que nós conseguimos ter. Por isso eu penso que isso era importante, fazer referência, neste caso ao Nuno, porque se nós fizermos uma reunião geral de alunos com todos os que vão entrar no Teófilos, independentemente do ano, eu penso que seria muito proveitoso fazermos uma reunião em que o Nuno estivesse para explicar como é que vai funcionar a comunidade, mas era importante antes fazer-lhe referência a isto, para ele não chegar lá e dizer não nos interessa o que vocês fazem ou não fazem e tal. Estão a ver a ideia? É isso, não? Sim. Não. Porque senão os nossos professores podem pensar, então não vale a pena. Exatamente. Aqui a apontar um papelinho. Penso que a reunião inicial com todos os alunos, com ele presente, é uma coisa ali de meia horinha, mas que é importante. Olha, até estou aqui a ter uma ideia, se nós podíamos fazer uma coisa, que era, inicialmente estarmos todos juntos e fazer uma primeira reunião com o Nuno, e a seguir dividíamos por salas, por cada ano, punhamos cada ano por salas para falarmos depois especificamente com cada ano de alguma situação mais específica. O que é que acham? Acho boa ideia. Sim. E fazemos logo 2 em 1. Sim, assim conhecem logo quem é que vai estar a moderar, digamos assim, não é? Disciplina, não sei se se chama moderador ainda, como é que se chama? Ok, é moderador que eu estou a chamar. Acho que as ideias são boas e estão a fluir. E então temos é que ver quando é que nós... Tem que ser uma quarta-feira, não? Fazer a tal reunião de experiência que a Ruth está a propor, em que faz de conta que nós somos os alunos, não é? E vamos pôr a coisa a funcionar. Não é isso. Não estava a dizer isso. Não, eu estava a dizer fazer mesmo com os formandos. Está-me a fazer mesmo com eles. Depois de termos os alunos inscritos. E subdividi-los. Primeiro, segundo e terceiro ano. Isso. Primeiro com o Nuno a explicar como é que vai funcionar a comunidade. Ok. E então depois é que dividíamos em 3 salas no Zoom por anos. Ok. Ok, já apontei. Okay. A plataforma não oferece a possibilidade de se fazer logo salas, sabem? Eu desconfio que sim. Porque ontem o Nuno entrou em direto, eu recebi a notificação do Nuno entrar em direto, penso que se calhar haja uma opção. Ou Zoom ou plataforma, que é o Meet, não sei quantos, agora não estou a lembrar do nome. Lá está, nós ainda não conhecemos
a plataforma, né, para explorar este... É uma coisa nova nos Estados Unidos. Aliás, é interessante que a primeira vez que eu ouvi falar no Zoom foi através do Teófilos. Não era conhecido também. Não se usava. E depois, quando se deu a pandemia, acabou por ser a plataforma mais utilizada. Exatamente. Pois. Ok. Pronto, em relação ao Teófilos, damos isto mais ou menos para já concluído, quer dizer, fica parado. Isso também. E vamos analisar então os outros aspectos relacionados com a Comacep para falarmos na reunião. Pronto, eu tenho estado a trabalhar múltiplos aspectos e diferentes setores, mas falando um pouco das escolas, portanto, creio que vocês se aperceberam, Sobral de Montagraço, eles não querem lá a Eugénia, porque a Eugénia e o marido são conhecidos, não é, pelos movimentos pró-vida, e aquela direção é toda comunista e, portanto, eu acho que partilho com vocês o e-mail em que eles diziam, não queremos que a Eugénia, e embora seja aposentada, e existe um decreto-lei, temos cá a professora. Pronto. Não falei ainda com a Viviane, creio que, mas ela diz que a coisa está orientada. Pronto. Temos agora a situação das escolas de Venda do Pinheiro e de Montelavar. A Sandra hoje não está, não sei, ela disse alguma coisa, a Sandra não. Não. Deixa eu ver cá aqui uma mensagem privada. Opa, se a Sandra atendia, pá. Sandra Raio. Deixa eu ver se ela diz aqui alguma coisa. Não havia aí, desculpa Samuel, não havia aí uma informação, eu entendo esse e-mail a correr e não dei, que havia já uma professora para essas duas Sim. escolas. Eu tenho tentado a trabalhar e eu só queria que a Sandra estivesse a assistir. É a razão porque eu estou a ligar à Sandra por causa disso, porque isto tem a ver com Lisboa, não é? E, portanto, tinha sentido ela estar cá. Mas pronto, eu depois falo com ela também, ela não está fora dos assuntos, como ela é responsável de Lisboa, tudo o que acontece eu mando, normalmente de duas maneiras, mensagem privada e também o grupo de Lisboa, que muitos de nós temos acesso. Mas pronto, é assim, a Mónica Geraldes teve que deixar de dar aulas, eu penso que a razão para isso, o marido vem da Bélgica, o marido não é crente e vem agora para cá. E a filha mais velha andava a apanhar o autocarro para ir buscar os outros irmãos às escolas, enquanto ela estava a dar aulas na Venda do Pinheiro e agora ia começar em Montelavar. Claro, eu percebo a situação e ela disse, irmão, não posso e tal. Ela estava a ser subsidiada com 100 euros por mês que a Inês Coelho estava a dar. A Inês Coelho da Ericeira, por iniciativa dela, da Inês. Pronto. Entretanto, a Andrea Ramos fala na Lara, uma pessoa interessada. Sexta-feira eu falei com a Lara, tudo bem, e interessadíssima. Domingo foi falar com o pastor. O pastor disse-lhe, olha, se calhar era melhor assistir uma aula antes e tal, ver se ir uma coisa. Entretanto, ela liga-me e diz-me, não, o meu marido, não sei se está desempregado, a renda de casa aumentou 200 euros, eu não tenho dinheiro. E eu falei com ela, só irmã, só tem que ser muito sincera e dizer, a irmã quer mesmo dar aulas. Porque os obstáculos eu posso ajudar e posso ultrapassar. Quero. Sim, senhor. Falei para o pastor dela, eu se calhar tenho que abrir ficha, vocês. Eu peço imensa desculpa, mas a idade, pá, é uma desgraça. Eu tenho que ter tudo apontado neste momento. E a cabeça já não dá mais. Dois. É uma tristeza. Portanto, eu tenho tudo aqui super organizado. É assim que eu tenho que trabalhar. Portanto, a situação, isto chama-se a Venda do Pinheiro. Só um bocadinho, Venda do Pinheiro, a Lara, a situação. Tem que ser tudo assim, pá. Isto já... Então é o seguinte, eu falei com o pastor, não é? Chama-se Rubén Santos. Por curiosidade, este pastor foi aluno de moral evangélica e a professora dele foi Isabel Pinheiro. Expliquei a situação, ele mostrou-se muito interessado, disse, não, eu não estava a privar esta irmã de dar aulas, era só um conselho e tal, ela tem a minha abonação e eu vou apresentar o caso à junta administrativa da igreja para que ela também seja apoiada financeiramente para poder dar aulas, etc. Pronto, eu falei com a irmã, Lara, e disse qual era o ponto da situação, e hoje recebi uma mensagem dela, irmão, peço desculpa, e pronto, isto você já deve imaginar, mas de facto não tem a ver com o meu marido, e não dá muito jeito, etc, etc. Pronto. Eu recebi há uma hora, ou nem tanto, esta mensagem. O que é que eu vou falar? Vou falar com o pastor Rubén Santos, e vou perguntar a ele se ele ou a esposa querem dar aulas.
porque ele falou nessa possibilidade. Ou seja, eu ainda não vou mandar a toalha ao chão. Vou lutar por estas 2 escolas. São escolas organizadas. Uma tinha 9 alunos e quando a Mónica foi para lá demorou tanto tempo, já ficaram só 5. 4 à sexta e 1 à quarta-feira. Tristeza. A outra tinha também 9 alunos, que é Montelavar, agrupamento de Lapiás. Demorámos muito tempo a colocar, não é culpa nossa, sabemos. Eu acredito que todos nós nos estamos a esforçar, mas foi suficiente também para passar de 9 alunos para 5 alunos. De qualquer modo, temos dia, temos sala, temos hora, temos tudo. Porquê? Porque a Mónica fez-me ainda o favor, eu disse, pelo menos mais uma semana. E ela abriu umas escolas. E daí que a minha preocupação, eu falei com a Sandra sobre isso, Sandra, liga para as escolas ou delega a alguém para avisar que esta semana não vamos ter aulas, porque nós estamos ainda num processo de substituição do professor. Pronto. E eu sei que a Isabel também foi contratada. Sim, mas eu, como disse, eu depois, ontem, àquela hora, já não liguei para a escola, mas eu mandei mensagem para a Sandra, que a Sandra enviou uma mensagem, ligam, por favor, que eu só agora cheguei a casa para esta escola. E isto, eu quando vi a mensagem já eram quase 5 horas. Digo assim, esta hora não. E hoje tenho que estar também em reunião à tarde, mas eu disse à Sandra que não ia ligar ontem, por isso acho que ela deve ter ligado hoje, provavelmente. Esperemos que sim. Pronto, e então isto relativamente a esta situação que eu acabei de falar. Portanto, tem a ver com a venda do Pinheiro e também a ver com Lapiás, ou Montelavar, as 2 localidades. Pronto. Como vocês devem imaginar, tenho estado a trabalhar naqueles encontros nacionais, sobretudo organização, programa, contactos, preletores, pronto, e isto leva muito tempo, não é? Relacionado com os encontros nacionais também está os cartazes, tenho tentado comunicar telefonemas com o David Catarino, também ele diz que as coisas já estão quase, porque o tempo está a escassear, não é? Mas no meio disto tudo ainda estou a abrir 2 escolas e estou a falar a coordenar aqui em Olhão, porque são 2 escolas que dão pena. Uma é da Cavalinha, que é do agrupamento João da Rosa, e a outra escola é do agrupamento do Alberto Iria, que é número 1, Largo da Feira. Pronto. E essas escolas elas vão abrir. E eu estou a lutar, não deitei a toalha ao chão, falar com as coordenadoras, os horários à partida não dava, a professora não tinha. Pensei em enviar um pedido especial ao delegado regional do Algarve para me deixar eu fazer essas atividades de complemento curricular. Entretanto, surgiu uma professora que já deu aulas o ano passado, só que, como é que eu vou dizer? É à mesma hora, numa escola primária e na outra. Os dias têm que ser diferentes, ou seja, tem que ter alguém que esteja disposto a ir 2 vezes por semana. Mas pronto, eu vou estudar isso e eu vou dar andamento a isto, certamente também vamos conseguir resolver. Outra escola foi a de Jogueira, eu acho que enviei para todos tinham, vou dizer, curiosidade ou tiveram disponibilidade para ver, puderam ver como realmente é difícil, não é? Quer dizer, a escola é que faz os horários, faz horários incompatíveis e depois a professora não pode celebrar contrato e não é pago. Pronto. Outra situação é a da escola que tinha 7 alunos e depois passou para 10 e, portanto, como no início só tinha 7, não pode ser curricular. São desculpas farrapadas, mas reparem, não se perdeu tudo, porque obrigou a escola a contratar a DGEST e a escola a compreender que nós temos direito a estas turmas curriculares, não é? E também em termos de defesa da Comacep, uma vez mais temos uma Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares a concordar com as com as atividades de complemento curricular moral evangélica com menos de 10 alunos em regime de voluntariado. Isto, eu estou a tentar juntar tudo o que são estes ofícios, porque se um dia isto der para escamar mais um bocadinho, tenho aqui provas, assim como tivemos provas quando a inspeção caiu em cima de nós, de que havia um delegado regional no Norte que concordou e apoiou as nossas aulas, ou vou dizer as nossas atividades de complemento curricular. Pronto. Também, eu acho que já falei do portal das matrículas, já falei na última reunião que tivemos. Eu neste momento eu não tenho tempo em mexer no portal das matrículas. Eu tenho um e-mail para enviar também para o Helder Paz, por causa das aprendizagens essenciais que ainda não estão homologadas, ainda não estão publicadas. E houve uma altura que eu enviava todos os meses um e-mail para ele. E eu vou voltar a fazer a mesma coisa. Só que é uma multiplicidade tão grande de assuntos que, embora estejam apontados, às vezes é difícil. Também não temos ainda novidades em relação à página da Comacep na Aliança Evangélica Portuguesa, apesar do nosso presidente, que hoje não pode estar presente, e pede desculpa por estar numa conferência,
apesar do nosso presidente estar a par de tudo e saber que há necessidade de juntar as 3 entidades responsáveis pela informática na Aliança Evangélica Portuguesa, que é o Vítor Biscay, é o WorkMove e é agora esta nova Raitup, ou não sei o que, esta nova empresa que é responsável pelo site. Pronto. Olha, Samuel, só em relação a isso, nós falamos uma das vezes, que acho que até foi o Ruth que sugeriu, porque não partilhar aquela parte do Linktree, não é? Acho que foi a Ruth, naquele QR Code. Acho que depois foi o Vítor que disse, nem eu mandava para aquele. Eu agora estive numa reunião do Summit, a nível mundial, não é? E uma das propostas, não é, por causa da divulgação do Summit, é usarem um Linktree, por causa depois dos bilhetes e essas coisas. Assim, quer dizer, uma organização internacional, não é? Que é o GLS. E o teu irmão estava na reunião, não é? Até podes falar com ele. E uma das propostas, não é, que aparecia lá, era do Linktree. Diga assim, e nós somos uma coisa tão pequena e estamos com medo do quê? Pois, eu não pronunciei. Eu não pronunciei porque vocês já sabem. Não tenho competência para me pronunciar. Tudo o que eu disser não está baseado. Agora, é evidente que precisamos... não, porque é assim, quando são coisas muito confidenciais, agora aquilo o Linktree vai ter, o que nós queremos no cartaz é a parte da divulgação, que pode ter lá o requerimento, para fazer o download do requerimento, como pode ter lá para enviar para a página do Facebook ou não, porque nós também ficámos de ver, não? O que é que faz sentido ser oficial, assim, para divulgar. Exatamente. Mas nós podemos sempre mexer naquela parte do link, até podemos criar uma só para fora, não é? Porque aquilo que nós temos é para os nossos professores também partilharem, vão ter ao Insta, ao Face, vão ter as nossas formações, não é? Está lá a publicidade das nossas formações, mas podemos criar outro que fosse mais para fora, com um testemunho daqueles dos ex-alunos, não é? Da experiência deles, e isso podemos mudar, porque o principal é termos e depois podemos mexer e ter lá o requerimento ou um breve resumo do que são as aulas de moral evangélica. Claro que é muito importante, se calhar, ter lá as aprendizagens essenciais, não é? Para os pais saberem qual é o programa, o que é que se trata na disciplina. Mas porque nós vamos estar à espera que mexam na página, se ainda nem se reuniram. E nós temos os cartazes para fazer para a semana, espero eu, não é? Para a semana já me deem os cartazes para mandar fazer. Eu concordo plenamente com a Isabela, acho que é isso que se deve usar. Aliás, quando foi essa situação e quando o Vítor respondeu daquela forma, eu fui-me informar com algumas pessoas que são especialistas na área, que não eu, mas pessoas que têm formação específica nessas áreas, porque nós usamos imenso o Linktree. Por exemplo, o DIN vai muito longe com o Linktree, na igreja e em diversas organizações em que estou envolvida, usamos o Linktree em muita coisa mesmo. E já há muitos anos, já não é de agora, já é uma coisa com anos. E como é óbvio, fui-me informar a saber. E toda a gente me mostrou inteira confiança no Linktree que as grandes organizações o utilizam. Por isso é que eu fiquei completamente tranquila e continuamos a usar sem problema nenhum. E porque estou com a Isabel, é a maneira mais prática, somos nós que dominamos completamente, modifica-se tudo o que lá queremos colocar em segundos, podemos ir atualizando permanentemente e é a maneira mais prática. Se estamos a ficar à espera que reúna uma comissão, que decida não sei o quê, vai ser a altura de imprimir os cartazes e não temos nada. É isso. Olha, é assim, como já disse, eu só sei aquilo que sei, não é? E essa parte ultrapassa. De qualquer forma, é claro, em termos de futuro, seria bom que as coisas estivessem todas arrumadas como deve ser, não é? Aliança Evangélica, neste momento, e por aquilo que vocês me dizem, e fazendo confiança nas vossas palavras, avancem com o Linktree. Okay? Se puderem avançar e se tiverem competência para o fazer, façam. Por acaso não sei, nunca trabalhei com esse programa. Mas da minha parte... Sim, mas o Linktree seria, nós já temos um, não é? Que é aquele que temos partilhado. Seria criar um que fosse mesmo só para aparecer nos cartazes, não é? Exatamente. Mais, digamos, para fora. Tudo o que nós queremos que se saiba, não é? Para fora. Exatamente. Isso mesmo, Isabel. É isso. Pronto, da minha parte,
Se vocês tiverem tempo, competência, disponibilidade, pá, avancem com Não, isso. isso faz-se em pouco tempo. Temos é de saber o que é que nós queremos lá colocar. Uma das coisas seria o requerimento, certo? Claro. Mais. Podes pôr as aprendizagens essenciais, mas sem o logo da República, também te arranjo. Porque ainda não foi aprovado. Eu só posso pôr o logo da República quando aquilo Mas for isso também aprovado. podemos pôr depois Podemos de pôr estar depois. aprovado. Exatamente. Para arrancar não precisamos lá meter já. Pois. Pronto. Portanto, para já era o requerimento. Pronto. E qual é que seria, digamos, aquela coisa? O outro tínhamos moral evangélica, não é? Ou como a CEP. É barra como a CEP, agora não estou a lembrar. Pronto. Se é barra como a CEP, se é barra o que fosse. Pode ser barra MRD, não é? Porque Eu se aparece lá no cartaz... Eu punha inscrições em EMRE. Pronto, era o que eu punha. E depois podia pôr entre parênteses educação moral e religiosa evangélica. Ou seja, a base Não, mas é o esta. link. Ninguém se vai lembrar dessa coisa para ir lá ter. É só para... Estou a perceber. Estás a perceber? É o link, e depois aquilo tem a barra e depois onde vai ter. Eu também não conheço muito bem, só fiz aquilo. Isabel, pronto. Faz uma proposta, faz isso. E depois eu vou estar atento e também vou dar uma opinião e vou contribuir. E todos podem contribuir. Porque eu acho que é melhor avançarmos, mesmo não vamos lá colocar nada que ponha em xeque qualquer coisa, não é? Quer dizer, é um requerimento, é só para termos alguma coisa que possamos colocar informação e as pessoas possam aceder. Porque se as pessoas acederem e colocarem lá seguir, vão receber quando há coisas novas, não é? É isso. Olha, e vou-te pedir uma coisa, Isabel. Logo que tenhas o código, envia-me para mim para eu enviar para o David Catarino. Que é para depois ele não ter os cartazes já todos prontos e depois ter que andar a meter coisas. Claro. Mesmo que depois, como tu estás a dizer muito bem, aquilo depois pode-se alterar. Sim, sim. E então, se for-se alterar, altera-se, mas para já faz isso, avança com isso. Está bem? Pronto. Ok. Já eu posso aqui também. Vocês cá têm coisas para falar e eu não vos estou a deixar. Dê-me só um segundo, eu vou ver aqui nos encontros nacionais. O que é que eu estou, para vocês também terem uma ideia. Primeiro, é agora 25 de fevereiro, estou em contato com a Miriam. Eu vou explicar. Portanto, eu basicamente aquilo que eu pretendo fazer, e também, é claro, estou aberto a sugestões. Portanto, a ideia que eu tenho é a formação começar às 10 horas, abrir o espaço. Não é? Temos uma parte de inicial, de entrada, de registro das pessoas. Depois, o programa em si tem um tempo de partilha para os professores e exercício de funções e, simultaneamente, uma sessão que será dedicada aos candidatos à docência, não é? Caso existam candidatos. Portanto, há um grupo de partilha com um guião que eu vou preparar, as pessoas estão. Pedi até mesmo à Miriam para ser a moderadora, não é? Depois, um tempo de reflexão. Aquilo que o tema é o professor de moral evangélica diante da cultura dos nossos dias. E eu assisti quando foi do congresso em Aveiro, em Estarreja. Há um indivíduo que é médico, dentista até, mas que realmente ele fez a exploração do tema de uma forma muito, muito, muito boa. E já ele está convidado, está só agora aqui, estamos a acertar o horário. Depois o almoço convívio, pode ser realizado de 3 maneiras. Cada professor traz a comida e faz um almoço comunitário. Deixa a cargo da Igreja a confecção da refeição, cobrando aos professores o custo dos alimentos. Não é? E a segunda é encomendar a refeição tipo frangos, pizzas e dividir o custo por todos. Portanto, a Miriam vai ver qual das 3 opções seria a melhor. Depois, a seguir, a apresentação dos recursos disponíveis de todos os professores com a intervenção dos ministérios parceiros da Comacep, e eu estou em contato para haver convites e ver quem é que pode ir. Depois, a seguir, tem a divulgação da disciplina da MRE nas escolas e nas igrejas, tendo em vista o ano letivo 2022-2023. 23-24. Caneco, pá, ainda bem que dizes, pá. Isso, como é que eu estou? E ainda por cima, sei que a reforma é 26, pá, eu queria querer isto ou não. Bom, um momento para colocação de questões em plenário, não é? Aquelas dúvidas que as pessoas põem, e por fim um atendimento personalizado para aqueles que precisarem, não é? Depois pedi a ajuda da Miriam para a preparação da reunião, não é? A reunião, um espaço com videoprojetor, de preferência, embora vou lá também o meu, mas é fraquito.
preferência com a disposição em U, que eu gosto sempre, meia lua, não é? Preparação de uma sala para a refeição, com mesas, cadeiras, guardanapos, talheres, aquelas coisas todas. Depois também providenciar ou orientar uma equipa para a limpeza daquilo que iremos sujar, obviamente, não é? Também sugeria à Miriam para ela encontrar eventuais voluntários para auxiliarem em todas estas tarefas. Eu tenho isto tudo escrito, se vocês precisarem que eu partilhe para vocês. Portanto, isto é apenas um modelo que eu quero, é um modelo base, que eu penso que permite-nos aproveitar bem o dia e tocar nos aspectos essenciais. Eu estou a partilhar isso com vocês, precisamente porque vocês podem dizer, pá, Samuel, estás a esquecer disto ou daquilo, outra coisa. Portanto, tem a palavra agora. Vejam lá se algum outro aspecto que seria importante ou outra coisa que gostariam de fazer. Estás a pensar em alguma coisa, Samuel, mais específico para alguns candidatos que possam surgir? Sim, é aquela formação que eu costumo dar. Eu posso dá-la num quarto de hora, em meia hora, em hora e meia. Certo. Portanto, consoante as pessoas e o tempo, pelo menos meia hora explicar, o irmão quer ser professor de Educação Moral Religiosa Evangélica, portanto, isto funciona assim, vamos ter estes recursos também para... Embora eu vou falar também dos recursos, juntamente com os parceiros, temos isto para apoiar os professores, temos estas parcerias, o que é necessário fazer, como é que é uma aula, enfim, aquelas coisas muito essenciais. Certo. Essa formação quando é que é? São 4 formações que nós vamos dar. Aveiro, 25 de Fevereiro, na Igreja Wesleyana. Braga, 4 de Março, na Igreja da Lagoinha. Faro, 11 de Março, numa igreja que deves conhecer, que é internacional em Valjudeu. E 25 de Março vai ser em Lisboa, na Igreja da Assembleia de Deus de Benfica. Ok. Não sei se vocês querem dar alguma sugestão, alguma coisa que me tenha escapado. Portanto, isto foi mais falta, se calhar, a parte da divulgação, não é? De termos lá os professores nesse dia. Eu tenho que... Pá, isto... é que, enquanto eu ando a telefonar para diretores e aqui, não sei o quê, e atender professoras. A última foi uma professora, Vânia, da Malveira, acho que é Vânia, acho que é. Então, são 2 alunas, uma estava com problemas, agora assume-se como homossexual, leva a namorada para a aula e as 2 põem a mãozinha e a professora perguntou o que é que eu faço. Portanto, isto é apenas o exemplo, não é? Das coisas que eu recebo, pronto, é apenas um exemplo, pronto. É que são muitas coisas, mas agora, tem de ser mesmo. Este programa, todos os programas nacionais, eu vou estar em cima disto. Não é? Ainda tenho que me reunir com o Presidente, para saber também, em termos de logística, como é que a gente deve funcionar, etc. Procurarei sempre diminuir as despesas e ficar às vezes em casa de amigos e tal, mas pronto, há despesas associadas, já se sabe a isto, mas são despesas necessárias, não é para gozo pessoal. Portanto, não sei se há alguma pergunta. Os parceiros, vai ser, já falei com alguns, não é? Mas é por voz mesmo, telefone, conversar, falar, dizer o que é que eu quero, o que é que eles podem oferecer. Entretanto, a plataforma da Isabel é muito importante. Ainda não a explorei como eu queria explorar, que eu ando aqui feito maluco a correr de um lado para o outro. Mas hoje, amanhã, vai ser tudo analisado como deve ser. Porque é uma plataforma, uma ideia muito, muito boa e as pessoas vão poder usufruir deste trabalho. Que é para a aula não ficar só, aliás, a disciplina não ficar só na aula, mas também vir um bocadinho cá para fora, não é? Tanto que a próxima formação, também vamos reunir com a Helena, temos estado a conversar, a Helena Gonçalves, ela vai fazer possivelmente mais a parte burocrática, de fazer uma visita de estudo, uma atividade especial. Também ela vai tocar naquele aspecto dos benefícios que isto traz, e eu irei falar de alguns ministérios parceiros, precisamente utilizando a plataforma que está feita.
Mais questões que vocês tenham? Perguntas? Sobre isso não tenho, mas tenho aqui 2 assuntos que precisava de falar e ter alguma, ver se temos aqui alguma luz, que é o seguinte, a Lídia Tavares, que está, que é do Distrito de Setúbal, já falaste com ela algumas vezes, não foi, Samuel? Ela é do Laranjeiro. Como é que ela se chama? É Lídia? Lídia Tavares. Eu acho que ela está... O Laranjeiro estava a substituir a Andresa, é isso? Sim, é isso mesmo. Já falei com ela. Isso. Então, acontece o seguinte, ela tem tido vários problemas com a direção e a coordenação da escola, principalmente do primeiro ciclo onde ela está. Porquê? Porque a coordenadora da escola vai à porta e vai à janela e chama os miúdos de dentro da sala de aula em plena aula, e tu não pertences aqui, tu não estás inscrito, tu vem-te embora e não sei o que mais. E várias coisas desagradáveis, e ela tem tido alguma calma, tem tido alguma sabedoria, tem partilhado comigo várias coisas, em que agora a direção está a ligar para encarregados de educação para irem tirar os miúdos da moral evangélica. O certo é que conforme vão tirando, os miúdos parecem cogumelos, vão aparecendo, pronto, saem de um lado, mas aparecem por outro. Mas o certo é que agora não está somente no segundo e terceiro ciclo, esta prática já está a chegar também aos alunos do primeiro ciclo, em que está a haver telefonemas para os encarregados de educação para retirarem, a título ela não sabe do quê, mas para retirarem os miúdos da disciplina de moral evangélica. Há alguns pais, alguns encarregados de educação que têm alguma força e batem o pé e não fazem o que lhes dizem para fazer, para retirar os filhos, mas há outros, que é o que ela diz, há outros que não vão a igreja nenhuma, nem sei como é que inscreveram os miúdos na disciplina, e com esses eu não tenho muita força, não tenho muito por onde... Também não me dão os contactos, e estou assim um bocadinho limitada. O certo é que ela tem, sempre que ela faz algum contacto, seja com a direção, seja com os professores titulares, com diretores de turma, ela faz os contactos por e-mail, e ela tem mesmo outras situações, ela tem feito prints mesmo da plataforma, quando marca faltas e quando não sei o quê, porque depois os miúdos aparecem na plataforma, depois de 2 dias ou 3 depois desaparecem, ou seja, é uma grande confusão que está a acontecer, e ela está a ficar um bocadinho cansada disto tudo. E nós temos conversado, temos orado e temos, pronto, só que ela está numa situação que ela precisa de mais algo, ela precisa de mais qualquer coisa onde se agarrar para dar a volta a esta situação. E eu, sinceramente, também de tudo aquilo que já lhe disse, não sei o que é que lhe possa dizer mais. Inclusive, a última situação que eu falei aqui connosco foi de uma aluna que ela estava à espera que a fossem buscar à sala de aula, a dizerem que ela não estava inscrita na disciplina, mas que a mãe tinha dito que sim, senhora, que estava, e a professora titular também tinha confirmado que a menina estava inscrita. Bom, são confusões deste género. Eu tive há bocado a falar uma conversa longa com ela, como são todas as conversas que eu tenho com ela, e no entanto ela está, eu disse, olha Lídia, eu vou ter reunião de coordenação, e como eu acho que isto já é uma situação que já ultrapassa aquilo que é tolerável, eu vou partilhar novamente, vou partilhar com a coordenação, e depois eu vou-te ligar a dizer o que é que nós decidimos, o que é que nós conversámos, a que ponto é que chegámos. Pronto, Samuel, e a situação é esta.
os miúdos estão a sair principalmente do segundo e terceiro ciclo. A direção está a comunicar com os encarregados de educação para irem retirar os filhos da disciplina sem que ela saiba o motivo. É o agrupamento de escolas... É o agrupamento de escolas Rui Luís Gomes. Com Y, não é? Ou... Sim, 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 sim. E ela está na EB23 com o secundário professor Rui Luís Gomes, está na escola básica número 1 do Laranjeiro e está na básica número 1 do Alfeite. Ela tem muitos alunos, é verdade, ainda estão a aparecer alunos. A última, depois é assim, há alunos que estão inscritos na disciplina de Evangélica, que vão assistir à disciplina de Católica. O professor de Católica não faz nada, não informa ninguém, inclusive nas últimas avaliações, porque aquilo está em regime de semestre, nas avaliações intercalares o professor de Católica deu avaliação a um aluno, a uma aluna que não era dele, que era dela. Teve um problema, pronto, mais ou menos, porque teve uma aluna que só foi a duas aulas e não foi a mais aulas nenhumas, e ela perguntou como é que havia de avaliar aquela aluna, e disseram-lhe que se a aluna não está a assistir às aulas, para lhe dar uma negativa. Pronto, e ela fez, e eu disse, olha, mas não tinhas que fazer, porque se o aluno não assiste, há uma alínea que tu podes usar, pronto, não dás avaliação ao aluno, nem não fazes menção de nada, mas pronto, com aquela alínea é mencionado que o aluno, por falta de comparência às aulas, não tem avaliação, desde que as faltas estejam lá, não tem, está tudo salvaguardado. E então ela depois foi falar e disse, mas porquê é que vocês não me disseram isso? Depois chegou à conclusão e ao conhecimento que esta aluna então estava no quadro de honra, então com uma negativa aquilo foi logo ali um grande sarilho. Pronto. Estás a ver, são tudo situações assim pequeninas que no final acabam por fazer moça, e ela fica um bocadinho sem saber muito bem como agir, e ela já me disse, olha, eu agora não faço nada sem primeiro falar com vocês, porque senão eu ando aqui, pareço uma bola de ping-pong, ando ao sabor daquilo que eles querem que eu faça, e eu sem saber, sem ter conhecimento, vou fazendo o que me dizem, pensando que está bem, e depois são rasteiras, e chego a estas conclusões menos agradáveis. E então era este assunto, não sei o que é que nós podemos fazer. Posso falar, desculpa Samuel, posso falar. Nessas escolas só esteve sempre a Lídia ou já teve outros colegas antes dela? Já teve uma outra professora que também fizeram-lhe a vida negra. Yeah. Os problemas que a Lídia está a ter agora, já a Andresa também os tinha. Não sei se na mesma medida. A Andresa era muito. Elas são diferentes, pronto, têm feitios diferentes. A Andresa muitas vezes passava pelas coisas, mas como é muito desenrascada, é uma pessoa extremamente desenrascada, ela às vezes ligava-me. Passado um bocadinho já me estava a ligar outra vez a dizer, não se preocupe que eu já resolvi. Fez-me isto imensas vezes. Eu quando ia tentar, bem, como é que eu faço isto e tal, já está feito, porque ela não conseguia esperar. Ela ia logo resolver a questão e era uma pessoa muito proativa. A Lídia já noto que é mais cuidadosa, tem um bocado de medo de abordar as coisas, e a escola também não lhe está a fazer a vida nada fácil. A última vez que eu falei com ela também estava muito a passar um bocado, eu não sabia que as coisas tinham agravado ou que tinham continuado assim, mas também é uma questão, lá está, a Andresa era muito firme com a escola e apesar de ser uma pessoa muito doce e tudo, ela acabava por dizer, olha, isto está a acontecer, eu assim não consigo, façam favor de resolver a questão. A Lídia parece-me que já não é assim.
Mas sabes, Raquel, das minhas conversas com a Lídia, ela tem-se mostrado firme, só que a situação já está num limite tal que ela já está com receio de fazer seja aquilo que for. Sim, já está cansada também, não é? Está um bocadinho cansada desta perseguição, vamos assim dizer, entre aspas. Este agrupamento de escolas foi um agrupamento de escolas muito difícil para começar. E nós tivemos vários anos para começar e nunca conseguíamos porque não tínhamos os 10 alunos. Quando tivemos os 10 alunos, foi eu fazer aqueles telefonemas que vocês sabem que eu tenho que fazer para apanhar o diretor e para o diretor autorizar que aquilo fosse feito, depois era o contrato, e depois queria... Mas dê-me um exemplo do outro contrato. Pronto, depois a conseguimos. Quando estas coisas acontecem e nós começamos a perceber que elas não acontecem por acaso, mas de uma forma sistemática, aquilo que nós devemos fazer é, nós como ACEP, atuarmos logo. E atuarmos com coisas muito simples. A aluna tal está bem escrita e não está bem escrita. Carta para o diretor. Seu diretor, tal. Dá muito trabalho. Mas é necessário. Seu diretor... Sabes, Samuel, aquilo que ela me tem reportado é que ela já não tem conversas assim de boca, estás a perceber? Ela tudo aquilo que faz é com e-mails, que é para ter alguma coisa, porque até de mentirosa já a chamaram. Pois, mas ela não pode, ou seja, a escola tem que perceber, e a direção tem que perceber que está a trabalhar com uma Aliança Evangélica Portuguesa. Isso. Não é com o professor, ele está a trabalhar com a Aliança Evangélica Portuguesa, e nós estamos devidamente credenciados e estamos também apoiados pela lei, e aquilo não é poder tirar de lá o Jaquim, o Manel e a Maria. Não, aquilo é detectámos tal. Excelentíssimo senhor diretor, por favor, explique-me a que é que isto se deve. Aluno A, aluno B, mesma coisa, vai outra carta, outro e-mail. Se ele não atender, começa a gente a telefonar, senhor diretor, então eu sou o coordenador da Comacep, tenho estado a ligar por causa deste assunto, o que é que me pode responder em relação a isto? E quando isto começa a acontecer e o diretor começa a chamar a atenção daqueles que querem boicotar a disciplina, e isto acontece por todo o país, não é? Quando aí nós começamos a levar a coisa, sem sermos mal criados, não é? Sem sermos arrogantes, mas começamos a chamar a atenção para a seriedade do assunto. Vocês vejam, quando eu escrevi aquela carta para o eixo, eu primeiro fiz toda a fundamentação de quem é que nós somos e porque é que nós estamos nas escolas, e depois é que eu passei ao assunto. E eles começaram a ver, espera lá, isto não é brincadeira, vamos mandar isso para a Digesto. E no fundo, sem ameaças, mas mostrando que o assunto é muito sério. Portanto, aquilo que nós precisamos é que os dados, as coisas à medida que vão acontecendo, chamando os bois pelos nomes, portanto, chamando os alunos a número, turma, escola, e nós começarmos a endereçar consecutivos pedidos de explicação à direção da escola porque é que isto está a acontecer. Portanto, isto é o que me vem à minha mente, não é? Fruto da minha experiência, etc. Claro que vocês, se calhar, podem ter outras ideias até melhores que esta, mas para já, isto era o que eu faria já, imediatamente. Sabes, até ela há bocado até me estava a contar, ela estava toda entusiasmada porque tinha conseguido que fosse aprovado no plano da escola uma visita ao Lar de Betânia. E ela estava toda contente, toda empolgada, e a coordenadora do departamento também, porque ela tem um bom relacionamento com a coordenadora do departamento. É o que lhe tem valido ao fim e ao cabo, é o que lhe tem valido, e mais um professor de primeiro ciclo que já foi, parece-me, ou já foi professor de uma das filhas dela. Pronto, e que também de alguma forma a tem ajudado no terreno. E ela estava-me a dizer, Hilda, agora vê tu bem, agora até o meu colega de Católica, ele que foi ver, foi ele que foi tratar dos autocarros, então tu já viste, até a coordenadora disse que aquilo não podia ser, porque o valor do autocarro, o preço do autocarro é um valor exorbitante, que ficava uma tarde para aí uns 30, 40 euros por cada aluno, e que a coordenadora que lhe disse, assim eu também não vou. Ou seja, ela está a ter ali está-lhe ali a fazer uma coisa cerrada ali de toda a maneira. É um boicote.
Completamente. Sim, nós então, sabemos. E ela está a ficar cansada e está a ficar sem argumentos para continuar, estás a perceber? Porque tudo aquilo que é isso. A gente tem que ser, é assim, neste mundo de 3 aflições, não é? E se me perseguiram a mim, também vão perseguir a vós. É o que Jesus nos ensinava. Uns dias ela está um bocadinho mais em baixo, outros dias ela lá consegue se levantar mais, mas pronto, a situação está complicada. Então diz-me uma coisa, ela já fez os e-mails todos que tem a fazer, com todas essas reclamações, entre aspas. Pois, ela tem que enviar, temos que fazer uma relação de tudo o que aconteceu, todos os alunos, e pedir o mais rápido possível. Estão a ver, são estas coisas que depois fazem-me parar, não é? No trabalho que eu estou a fazer. Portanto, tem que parar, pronto. Por isso é que às vezes é sábados e domingos. Portanto, temos que ter o apanhado de tudo o que é que aconteceu e pedir especificamente ao diretor para nos explicar o que é que se está a passar para estes alunos terem-se desinscrito, algo que na disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica portanto, proibido, e sendo uma disciplina equiparada, por que razão é que o procedimento está a ser diferente? Pois. Portanto, nós vamos lutar nesse sentido. Não é? O que é que está a passar? Portanto, temos que começar por uma... E estes casos é sempre bom. Não quer dizer que isto vai dar em alguma coisa, mas pelo menos eu faço sempre o que posso. E estes casos assim que eles começaram, a gente devia ter saltado logo em cima. Pois. Como eu estou a dizer, já tenho feito isto, e cartas e exposições, vai para o balde de lixo. E não nos dão resposta, e nós também optamos, e acho que muito bem, para não ir andar a fazer queixa de gesto da escola, porque isso também não dá em nada. É tudo colegas, pessoal conhecido, e acabam por abafar a coisa, quem fica mal somos nós. É o mundo que vivemos, é assim, pronto. E há pessoas que seguem outra perspectiva, e que eu respeito. Esta é a minha perspectiva. Sempre procurando, através da cooperação, do espírito construtivo, chegar a algum lado. De qualquer modo, temos que chamar a atenção com a lista nominal dos alunos e daquilo que está a acontecer. Portanto, o mais rapidamente possível. Eu vou falar com ela. Se ela quiser, também pode enviar os e-mails e nós dizemos, a professora já abordou os assuntos relativamente a isto, assim. Agora, o que me admira também aqui é a parte do papel dos pais. Porque se o meu filho está a ir à aula, não é? E de repente, pelo que eu percebi, são retirados e nem é dada explicação. Só acho que há aí a situação de uma mãe, não é? Que tu falaste que reclamou. Como pais, acho que aí também deviam ter um papel, não é? Porque, quer dizer, não podem fazer com os filhos deles o que querem, não é? Não estamos a falar só aqui da nossa disciplina, professor. Se eu matriculei e inscrevi o meu filho na disciplina, quem é que é agora a escola de tirar o meu filho de lá e pô-lo aonde? Isso também é muito estranho, como é que eles conseguem fazer isso com os pais. Provavelmente, e nós sabemos, não é? Será também muita comunidade brasileira, não é? Que às vezes não conhece, não é? Ainda a nossa realidade e parece que fazem com eles, não é? Um pouco, sei lá, não é? Mas há direitos e se calhar e os pais também têm de ser sensibilizados que eles também têm um papel fundamental nessa luta, não é? De irem à escola e pronto, perguntar, protestar, não é? Não se calarem. Por isso é que com aquela aluna que eu tinha mencionado numa das nossas reuniões, a encarregada de educação disse que ia falar com o diretor e foi isso que eu aconselhei à Lídia para, sim senhora, para fazer força que realmente a encarregada de educação fosse perguntar o que é que se estava a passar, afinal de contas, com a filha e pronto, e a coisa revingou, quer dizer, surtiu o seu efeito, a miúda está na sala, nunca mais foi importunada por ninguém e pronto. Se mais fizerem o mesmo e forem à direção, o diretor ou a direção também vai perguntar o que é que se passa naquela escola, porque é que estão a fazer isto com os miúdos. Com esta mãe ela tinha conhecimento, percebes? E sabia quem era a mãe e tinha contacto e isso tudo, só que a maioria dos alunos não tem, pelo menos que ela saiba, não tem ninguém em igrejas. Mas os pequeninos é assim. Pois, e agora está a chegar aos pequeninos. Os pequeninos, quando vão à aula, nós aí não temos hipótese. Os grandinhos podemos. Aula 0, está lá na lista das coisas que eu mando as pessoas fazerem. Aula 0, ou seja, a lista dos alunos, os telemóveis, os e-mails, tudo, e de ser continuamente atualizado ao longo do ano.
porque isso é uma grande arma para o professor. De qualquer modo, também temos a situação dos pais, olha, não tem aula, vem mais cedo, dá mais jeito, não sei o quê. Epá, infelizmente também este é um mundo em que nós vivemos. De qualquer modo, eu volto a frisar. Aquilo que eu preciso neste momento é o maior número possível de dados daquilo que está a acontecer para começarmos a chatear a direção. Está bem. Eu vou falar com ela quando nós terminarmos. Vou falar com ela e pedir-lhe essas listas, coisas. Tudo ali especificado, quando é que o aluno foi tirado, quando é que ele deixou de ir à aula, tudo o que ela puder dar de informação específica, ela que envia, porque tudo isto é importante para nós. Ela tem alunos na sala de aula que ela sabe que estão inscritos e ainda não aparecem na plataforma. Tem que dar o nome. O aluno tal, Zé Manel Jaquim, da turma tal, ano tal, não aparece na plataforma. Pumba, é isso. Eu tenho que precisar de coisas bem específicas, não é? E vou pedir explicações ao Sr. Diretor com muita cordialidade e muito respeitosamente, mas, por favor, nós precisamos saber o que se está a passar. Olha, outra situação que não tem nada a ver agora com esta, tem a ver aí com terras banhadas pelo... não é pelo rio, mas é pelo mar, aí debaixo de vocês. Olha, eu tenho aqui uma situação da Carla... Espera lá, não é da Cláudia Campos, que está em Ferreiras, na Escola de Ferreiras. Ela já preencheu o relatório e foi por causa do preenchimento do relatório que surgiu esta situação. Ela, quando foi colocada, foi colocada em regime curricular, porque ela era a informação que nós tínhamos, de 20 alunos inscritos. Pronto. Entretanto, ela fez agora ontem, ou o que é que foi, o relatório, e eu estive a ver, e ela tem lá, não tem lá os 20 alunos, tem menos. Ela tem 9 alunos numa turma e tem 8 noutra. E isto são de primeiro ciclo, porque os outros de terceiro ciclo que ela tinha, que eram uns 4, anularam a inscrição. Pronto, porque por causa do horário, o horário era na tarde que eles tinham livre e pronto, e quer a gente queira, quer não, é assim mesmo. Pronto. Então, ela perguntou-me se assim com os 9 alunos e de uma turma e com 8 alunos de outra turma, horários diferentes, se ela não podia, não era suficiente o número de alunos para fazer contrato. E eu, pois, não é. Mas o certo é que inicialmente, quando foi feita a colocação dela, e foi com os 20 alunos inscritos, a colocação foi curricular. É a mesma história que eu tenho em Lolé. Fizeram no Adriano, colocámos o professor com 10 alunos, entretanto passou para 9 e pronto. Pois. E agora, isto é aquelas coisas que têm que ser atacadas logo na altura. E assim estão lá os 9 aos 10 alunos, nós que, infelizmente, mobilizados somos só 2, a Raquel bem que falta faz, não é? Temos que andar em cima disto tudo e a fazer logo aqueles testamentos que eu faço, e contactos telefónicos, que às vezes são 10, são 20, vocês sabem que é assim, para apanhar um diretor. E a dizer, então, Sr. Diretor, então como é? Por que razão? Atenção, também reparem uma coisa. O delegado regional do Algarve mudou de atitude, a partir de certa altura. Porque quando foi a Lolé, disse, não, o professor não tem direito de receber nada. E eu, tanto em Lolé, tanto na Pátria Cabanita, a Pátria Cabanita foi uma delas. Eu fiz uma grande exposição e ele deve ter pegado na exposição e enviou para o delegado regional, para o Alexandre Martins Lima, o que é. E o indivíduo depois viu aquilo, deve se calhar ter ido aconselhar lá mais acima e disseram, não, pá, está na lei, está na lei. Eles têm direito a receber. Mas tudo isto, neste momento, com esta informação, eu depois perguntei-lhe a ela, pronto, que ela diz que ter 17 alunos, e o que é que aconteceu aos outros 3 para fazerem os 20 inscritos? E ela depois disse-me que nunca tinham ido à aula, desde o início que não iam à aula. E eu perguntei-lhe o que é que ela estava a fazer para os procurar. Não é? Pronto. Se realmente havia 20 inscritos, já não são 20, já são 17. O que é que ela fez? Se realmente ela quer que a disciplina seja curricular, não é?
O que é que ela fez para ir à procura dos outros 3 alunos, para fazer os 20, ainda não me respondeu. Por isso... Mas agora é um bocadinho de sopas depois do almoço, nós estamos claro, em fevereiro, portanto, claro. Já muitas escolas dizem, agora já não, isso é no início do ano, é que se faz, é como as matrículas é para ser feita em junho, mais tardar, agora já está fora de tempo, não é? Pronto, tudo o que é desculpa eles arranjam, quando há má vontade tudo serve. Agora é evidente que à luz da lei ela não tem direito às 2 horas curriculares, e no caso dos alunos não aparecerem, é tal chatice, é tal carolice, da gente ir bater à porta do diretor para chateá-lo e perguntar-lhe, desculpe lá, eu tenho 3 alunos, não estou a ir à aula. E na semana seguinte vai bater outra vez à porta, desculpe lá, mas os alunos não estão a ir à aula. E na outra semana a mesma coisa, não é? Chatear, até que alguma coisa aconteça. E não devia ser assim. Nós temos, mas não acreditem, nós temos mais, sei lá, 30 vezes mais trabalho que aquilo que devíamos ter, porque as pessoas não cumprem com a sua parte. Quer sejam diretores, quer sejam encarregados de educação, quer sejam alunos, não é? Nós temos 30 vezes mais trabalho que aquilo que poderíamos ter. Mas pronto. Mas neste caso é explicar isso. O diretor regional não admite. Quando fui do meu diretor, tivemos que juntar os alunos todos às 5 da tarde, de terça-feira, para ele permitir que aquilo fosse curricular. E por acaso, olha, até vou-vos dizer uma coisa. O facto de os alunos estarem todos juntos torna a aula muito mais dinâmica dos alunos. Hilda, não estou a ouvir, vê lá o que é que se passa aí. Hilda, estás sem voz. E agora, já me ouvem? Já me ouvem? Já. Pronto. Tem aqui os meus fones que são muito finos. Chegam a determinado tempo, desligam e depois a gente tem que os desligar e voltar a ligar outra vez. Está bem. Pronto, mais algum assunto? Vejam lá. Olha, só uma pergunta, mas se calhar vocês sabem. Há uma Ana Catarina Gomes que fez o relatório e diz que não foi colocada. Agora, eu lembrava-me do nome que é daqueles que a Hilda pedia-me para fazer e foi colocada. Ela agora, no relatório, preenche e diz, não foi colocada. Pronto. Agora, Hilda, sabes, achei estranho, porque eu fui confirmar, será que falhou aqui alguma coisa? Mas não, ela foi colocada dia 9 de novembro. Foi. Estas coisas nós, às vezes, só pelos relatórios é que... Só pelos relatórios é que nós lá vamos. Eu já tentei ligar com ela, falar para ela, e não consigo ser atendida. E também temos a mesma situação da Vanessa Dessa de Setúbal, da Escola Secundária do Bocage. A situação é idêntica, também ainda não iniciou, também não sei o que é que aconteceu. Sim, só que esta que escreveu lá mesmo, não, onde é para colocar o nome do agrupamento, não foi colocada. Ela não é de Santarém? Relatório. E preenche um relatório. Não é Santarém? É agrupamento de escolas de Sá da Bandeira. Ela foi substituir o Jonatas o ano passado. É de Santarém. Ela foi colocada em novembro. Ela andava em viagem, que ela há pouco tempo a gente pelo Facebook vê essas coisas, não é? Ela andava no estrangeiro a passear, não sei. Por acaso reparei, eu até fiquei. Eu não tinha reparado que ela tinha sido colocada, porque eu tenho andado mesmo aliada. Foi colocada, foi aqueles pedidos, não é? Foi um pedido que foi feito, não é? Também pode ser o que ela esteja a pensar, que não teve da escola nenhuma resposta. E nós também não. Nesse caso, também não tivemos resposta nenhuma. Só que ela, em vez de dizer que não começou, não é? Também é uma das coisas que temos, se calhar, a alterar no relatório, é quando dizem que não começaram, colocarmos lá porquê, não é? Sim. Porque as pessoas só respondem que não foram colocadas, mas depois uma pessoa fica, mas porquê, não é? Porque é que não foi colocadas, não iniciou as aulas, porquê? Se calhar temos de acrescentar isso no próximo relatório. Claro que sim. São estas pequeninas coisas que nós vamos ter, ao longo do percurso vamos nos apercebendo. É que já a última vez falámos nisso, mas depois chega a altura, não é? Acho que ninguém se lembrou. Tem que mudar isso, que é já para o próximo ano. Sim, mas esta achei estranho, pois eu digo assim, mas tenho quase a certeza que depois fui a pesquisar e vi, foi feito o pedido, pronto, não é? Também é verdade que é o pedido. Porque aqui a da Vanessa, lá na Escola do Bocage, é onde a diretora é a Raquel Plainas, eram 4 alunos que existiam lá inscritos e mesmo assim foi pedido o professor, não sei porque é que não iniciou, mas também nem a Ana Catarina Gomes, nem a Vanessa me atendeu o telefone para saber o que é que se passou. Pronto.
Mas lá está, são estas pequeninas grandes coisas que para nós faz muita diferença e que só tomamos conhecimento se eles fizerem os relatórios. Pois. Olha, a Ana Catarina costuma ser difícil de apanhar por telefonemas, mas por WhatsApp ela é muito rápida a responder. É? Pronto. Pelo menos comigo era. Nunca apanhava pelo telefone, era sempre tudo por WhatsApp, porque ela estava no trabalho, mas conseguia mandar mensagens, embora não conseguisse atender o telefone, mas mandava mensagens. Experimenta, não sei, talvez consiga. Sim, eu também estou a optar agora por fazer as coisas pelo WhatsApp, porque assim a gente fica a saber quando é que é visto e quando não é. É mais fácil, é? E então estamos assim. Estava aqui a ver o relatório, já para pôr o porquê, mas aquilo, como salta para a outra secção, conforme a pessoa responde sim ou não, dá um bocadinho de trabalho. Tem que se ver isso com calma. Se fosse uma coisa de imediato, eu fazia. Quando a pessoa diz que não, aquilo depois dispara para a secção 6 logo. Então, a palavra tem que ver o porquê. É uma parte só. Bom, mais assim algum assunto? A reunião já vai longa, mas... Ok, é curto aquilo que tenho para vos dizer. Havia um telefonema de uma encarregada de educação de Coruche, que não aparecia às matrículas nem da filha dela, nem de uma outra menina lá da igreja. E eu falei com a Sandra Carrusca, e a Sandra está, não é em Coruche, ela disse-me o nome, mas já me esqueci. Está em Marinhães. Isso mesmo. Está na escola de Marinhães. E esta irmã frequenta a igreja lá em Coruche, portanto ela conhece a irmã, a mãe desta menina. E eu estava a falar exatamente isso com ela, e ela diz, fica descansada que agora no próximo culto eu vou falar com ela e vou esclarecer isso, porque é que não aparece a matrícula das meninas se ela garante que as matriculou. Entretanto, acrescentou que se eu estava disponível para falar com a Sara Narciso, sendo que existe a CCLX lá em Coruche, e se eu conseguia falar, perguntando se havia lá alunos que quisessem ou estivessem já matriculados em moral evangélica. E ela diz, eu não tenho problema nenhum em lecionar esses meninos. Agora é assim, se tu me fizeres essa ponte, para mim é impecável. Se não, eu também apareço lá na igreja e pergunto. E aquilo que eu queria partilhar convosco era exatamente isso, se deva falar com a Sara Narciso, ajudar a Sandra nesta fase, ou o que é que vocês acham? Sim, com certeza. Olha, o ano passado houve várias tentativas, eu falei com a Sara várias vezes e realmente havia alguns alunos, não eram muitos, mas havia alguns, só que eram todos em escolas diferentes. Aquilo eram para aí 3 escolas do mesmo agrupamento e era do género, um numa escola, 2 noutra, um noutra, estavam muito dispersos. E a direção da escola também não facilitou. Não estavam muito para ali virados, tanto que depois, como a Sandra Carrusca teve aquele problema de saúde, também não se conseguiu comprometer a ir tentar ver o que é que se passava. Sei que ela fez alguns avanços nesse sentido, mas depois com o problema de saúde, ela acabou por optar por não fazer e, entretanto, foi para Marinhães e ficou por Marinhães. Mas já havia contactos com a Sara Narciso feitos e ela chegou-me a perguntar muitas vezes se já tínhamos professor, que era para haver mais investimento nessa divulgação. Ok. Queres continuar, com a Sara? Acho que sim, é continuar. Queres tu falar com a Sara? Fala tu agora, porque acho que é melhor. Ok, farei isso então. Okay. Obrigada. Mais assuntos? Eu não tenho mais. Então, vamos comunicar, não é? As coisas não acabaram aqui. Obrigado pelo vosso tempo, passem o resto de uma boa tarde e bom trabalho. Deus te abençoe. Obrigada. Tchau, beijinhos. Continuação das tuas melhoras, Raquel. Hoje fiz a minha primeira fisioterapia e acupuntura. Sinto-me ótima. Saí de lá tão bem. Ou estás morta ou estás boa. Saí de lá muito aliviada, muito aliviada. Graças a Deus. Isso mesmo, força e ânimo. Beijinhos. Obrigada. Tchau.